Então é sempre interessante colocar na hora para não ficar aquele passando. Alô. Bom, gente, boa noite a todos. Vamos dar início então sobre a proteção de Deus, a terceira sessão extraordinária do ano, previamente programada para o dia 5 de junho de 2014, a respeito então da Lei de Diretriz Orçamentária para o ano. Então, para dar sequência, então, eu vou inverter hoje, para que a Márcia Pazeto, a nossa segunda secretária, faça então a leitura da ata para a gente, e depois, na sequência, vamos ler o projeto da LDO. Ata da 18ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Iacanga. Aos 2 dias do mês de junho do ano de 2014, às 19h30, no recinto da Câmara Municipal de Iacanga, reuniram-se os senhores vereadores para a realização da sessão ordinária previamente convocada para tratar dos assuntos constantes da pauta do dia. Feita a verificação das presenças e constatando-se a presença de todos e havendo quórum legal, solicitou que todos os celulares fossem desligados e, invocando a proteção de Deus, deu por iniciados os trabalhos. Item número 1. Leitura e votação da ata da sessão ordinária do dia 15 de maio. O senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata da sessão do dia 15 de junho do decorrente. Concluída a leitura, o senhor presidente colocou a ata em discussão e, como nenhum vereador se manifestou, o senhor presidente colocou então a ata em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Item número 2. Em leitura, o projeto de lei número PMI 018/2014, Casa de Origem, Prefeitura, que dispõe sobre a emenda na lei do Plano Plurianual e lei número 1409, de 5 de dezembro de 2013, e da outras providências. O senhor presidente informou a identidade de matéria do projeto PMI 018/2014 com o item número 3, PMI 019/2014, item número 4, PMI 020/2014 e item número 5, PMI 021/2014. Informou ainda que todos os trâmites serão em relação ao PMI 018/2014, mas que terão validade para todos os outros. Após o senhor presidente informou que os projetos estão em regime de urgência especial e solicitou à primeira secretária que realizasse a leitura do projeto e, após a conferência da quantidade de assinaturas e como atingiram os 2/3 necessários, foi feita a votação do requerimento, o qual foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente informou que os mesmos retornaram na ordem do dia desta mesma sessão. Item número 6. Em leitura, o projeto de lei número PMI 022/2014, Casa de Origem, Prefeitura, que dispõe sobre o pagamento de bônus, gratificação de riscos para empregados públicos municipais, membros da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil de Iacanga. O senhor presidente solicitou à segunda secretária que realizasse a leitura do projeto. Após, o senhor presidente informou que o mesmo encontra-se em regime de urgência especial. Solicitou à segunda secretária que verificasse a quantidade de assinatura e, como atingir os 2/3 necessário, foi feita a votação do requerimento, sendo aprovado por 7 votos contra 2 votos. Na sequência, o senhor presidente informou que o projeto retornará na ordem do dia desta mesma sessão. Item número 7. Em leitura, ofício número 043/2014, da Contabilidade da Prefeitura Municipal de Iacanga, encaminhando o balancete do mês de abril de 2014.
o senhor presidente solicitou à segunda secretária que realizasse a leitura do ofício. Após o senhor presidente informou que o mesmo encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria Administrativa da Câmara. Item número 8. Em leitura, ofício número 010/2014 da Secretaria Jurídica Municipal, resposta do ofício número 047/2014. O senhor presidente solicitou à primeira secretária que realizasse a leitura do ofício. Após o senhor presidente informou que o mesmo encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria Administrativa da Câmara. Item número 9. Em leitura, ofício do Ministério de Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. O senhor presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura dos ofícios. Após o senhor presidente informou que os mesmos encontram-se à disposição dos interessados na Secretaria da Câmara. Item número 10. Em leitura, o ofício do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura dos ofícios. Após, o senhor presidente informou que os mesmos encontram-se à disposição dos interessados na Secretaria da Câmara. Na pauta do expediente, o primeiro vereador a se inscrever foi Rafael, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente, demais pares presentes e internautas. Comentou sobre os projetos em regime de urgência especial. O próximo inscrito foi a vereadora Sérgia, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente, os demais pares, presidentes e internautas. Comentou sobre os projetos de construção da Academia da Saúde e da quadra. O próximo inscrito foi o vereador Bruno, que dispensou o uso da palavra. O próximo inscrito foi o vereador Dorival, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente e demais pares presentes internautas, comentou sobre os projetos em regime de urgência especial e apresentou a portaria sobre o CONDEC, Conselho Municipal de Defesa Civil de Iacanga. Na ordem do dia, item número 1. Em discussão única, o projeto de lei número PMI 018/2014, Casa de Origem Prefeitura, que dispõe sobre a emenda na Lei do Plano Plurianual, Lei número 1409, de 5 de dezembro de 2013, e da outras providências. O senhor presidente informou a identidade de matéria do projeto PMI 018/2014 com o PMI 019/2014, PMI 020/2014 e PMI 021/2014. Informou ainda que todos os trâmites serão em relação ao PMI 018/2014, mas que terão validade para todos os outros. Na sequência, o senhor presidente solicitou a dispensa da leitura do projeto, solicitou à primeira secretária a leitura do parecer. Após, o senhor presidente colocou os pareceres em discussão. Como nenhum vereador se manifestou, colocou os mesmos em votação, sendo aprovados por unanimidade. Após, o senhor presidente colocou os projetos em discussão. Como nenhum vereador se manifestou, colocou o mesmo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Item número 2. Em discussão única, projeto de lei número PMI 022/2014, Casa de Origem Prefeitura, que dispõe sobre o pagamento de bônus, gratificação de riscos para empregados públicos municipais, membros da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil de Iacanga. O senhor presidente solicitou a dispensa da leitura do projeto e, após, solicitou a segunda secretária a leitura do parecer. Na sequência, o senhor presidente colocou o parecer em discussão. Pela ordem, o vereador Bruno sugeriu emendas. E como ninguém mais se manifestou, o senhor presidente colocou o projeto em votação, sendo aprovado por unanimidade.
Após o senhor presidente colocou o projeto em discussão. Como nenhum vereador se manifestou, colocou o mesmo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Item número 3. Em discussão única, projeto de lei número PMI 014/2014, Casa de Origem Prefeitura, que dispõe sobre a disciplina dos processos de tratamento de efluentes não industriais em localidades não atendidas por rede de coleta, afastamento e tratamento de esgoto. O senhor presidente solicitou a dispensa da leitura do projeto e, após, solicitou a segunda secretária a leitura do parecer. Na sequência, o senhor presidente colocou o parecer em discussão. Pela ordem, o vereador Bruno se manifestou sobre o mesmo e, como mais nenhum vereador se manifestou, o senhor presidente colocou o parecer em votação, sendo aprovado por unanimidade. Após, o senhor presidente colocou o projeto em discussão. Como nenhum vereador se manifestou, colocou o mesmo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Item número 4. Em discussão única, projeto de lei número PMI 017/2014, Casa de Origem Prefeitura, que estabelece valores mínimos para o ajuizamento de ações de execução fiscal de dívida ativa em estoque do município de Iacanga e autoriza o chefe do Executivo Municipal a celebrar convênios com órgãos de proteção ao crédito e cartórios de protesto de títulos para cobrança de valores inferiores ao estabelecidos na presente lei. O senhor presidente solicitou a dispensa da leitura do projeto e, após, solicitou a primeira secretária a leitura do parecer. Na sequência, o senhor presidente colocou o parecer em discussão. Como nenhum vereador se manifestou, o senhor presidente colocou o parecer em votação, sendo aprovado por unanimidade. Após, o senhor presidente colocou o projeto em discussão. Pela ordem, o vereador Bruno se manifestou sobre o mesmo. E, como mais nenhum vereador se manifestou, colocou o mesmo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Item número 5. Em discussão única, o projeto de lei número CMI 004/2014, Casa de Origem, Câmara, autoria, vereador Bruno Borba Siriaco, que dispõe sobre caixas eletrônicos em altura reduzida nas agências bancárias no município de Iacanga. O senhor presidente solicitou a dispensa da leitura do projeto e o vereador Bruno se manifestou, solicitando que o mesmo seja relido. Após, o senhor presidente solicitou a segunda secretária a leitura do projeto e, na sequência do parecer, ato contínuo, o senhor presidente colocou o parecer em discussão. Os vereadores Rafael, Sérgio e Dinorá discutiram, respectivamente, sobre o parecer. Após, o senhor presidente colocou o parecer em votação, sendo aprovado por 5 votos contra 4 votos. Após, o senhor presidente colocou o projeto em discussão. Os vereadores Bruno, Dorival, Rafael e o senhor presidente, na posição de vereador, discutiram respectivamente sobre o projeto. Na sequência, o senhor presidente colocou o projeto em votação, sendo reprovado por 5 votos contra 4 votos. Item número 5. Em discussão única, o projeto de lei número CMI 006/2014, Casa de Origem, Câmara, autoria, vereador Bruno Borba Siriaco, que dispõe sobre a regulamentação dos horários de atendimento ao público e de funcionamento de caixas eletrônicos pelas agências bancárias no município de Iacanga. O senhor presidente solicitou à primeira secretária a releitura do projeto e, na sequência do parecer, após, o senhor presidente colocou o parecer em discussão. Os vereadores Bruno, Dinorá e Rafael discutiram respectivamente sobre o parecer. Após discussões, o vereador Bruno pediu vista do projeto para apresentar emendas
e com o consentimento de todos, lhe foi concedido o pedido de vista. Pauta da ordem do dia. Não houveram inscritos. Explicações pessoais. O primeiro inscrito foi o vereador Rafael. Que, ocupando a tribuna, saudou o presidente e demais pares presentes internautas, comentou sobre o asfalto de diversas ruas e sobre a lei de ajuda de custo aos empregados públicos universitários. O próximo inscrito foi a vereadora Sérgia, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente e demais pares presentes internautas, parabenizou o deputado Tito, vereadores Bruno e Rafael pela conquista da máquina de raio-x e pela iniciativa do senhor presidente e do secretário Carlos Cardoso pela audiência pública sobre os animais. Comentou sobre reclamações pela falta de médicos e demora no atendimento da saúde. Comentou também sobre o mato alto nos terrenos do Vale das Águas, sobre o estado de perua de creche, sobre os projetos de autoria do vereador Bruno e, por fim, pediu um plano de carreira para os funcionários da educação. O próximo inscrito foi o vereador Bruno, que, ocupando a tribuna, saudou os presidentes e demais pares presentes e internautas, comentou sobre o problema de entulho no loteamento Terra Nova, apresentando um mapa do local, problema esse já mencionado em outras sessões. O próximo inscrito foi o vereador Dorival, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente e demais pares presentes internautas, comentou sobre os médicos, sobre o Vale das Águas, sobre a perua da creche, sobre os funcionários da educação e sobre o loteamento Terra Nova. O senhor presidente, na oposição de vereador, ocupando a tribuna, saudou o presidente, demais pares presentes internautas, comentou sobre o regime interno, sobre a digitalização dos documentos da Câmara, sobre o Banco do Brasil, sobre a criação da Associação de Animais, sobre o Centro Cultural, sobre atrações para os jovens, sobre o turismo e, por fim, comentou sobre o rodeio. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, o senhor presidente convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, agendada para o dia 16 de junho, às 19h30 do corrente. Na sequência, o senhor presidente agradeceu a todos os presentes e internautas e, invocando a proteção de Deus, deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por quem de direito. Sala das Sessões, 2 de junho de 2014. Antônio Carlos de Almeida, presidente. Dinorá Gomes de Moraes, primeira secretária. E Márcia Angélica Pazeto, segunda secretária. Ok, gente, a ata está em discussão. Quem quiser falar sobre a ata, que eu faça pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Bruno. Nas explicações pessoais, na minha fala, foi constado apenas, eu sei que tem que ser sucinta, mas foi constado apenas que foi debatido, foi apresentado o mapa do local e foi debatido como já foi apresentado outras sessões. Eu gostaria que, se possível, constasse em ata desta vez que foi levantado o problema como outras sessões, sim, porém com uma ressalva. Feito questionamentos ao senhor prefeito, bem como cobrando o cumprimento da legislação atual sobre os entulhos, porque não somente foi apresentado o problema, mas houve coisas novas que surgiram sobre a falta do pagamento da desapropriação da rua, sobre a falta, inclusive, do LDO, que não consta em orçamento nenhum. Então, são questionamentos, para ficar sucinto, que eu gostaria que acrescentasse que foi feito questionamentos sobre o loteamento ao Executivo. Por gentileza. Então, nós vamos acrescentar que foi feito questionamento ao Executivo a respeito do loteamento Terra Nova. Terra Nova, ok. Isso. Por gentileza.
É que tem que ser sucinta, senão fica, por isso que eu reduzi. Já ficou grande paca, né? Então, a ata continua em discussão, quem quiser falar sobre ela, que eu faça pela ordem. Ô, presidente. Pois não. Na minha fala também, onde está que eu falo a respeito da lei da ajuda de custo, eu só gostaria que acrescentasse uma coisa curta, porque eu citei que existiu uma diminuição já da ajuda de custo neste mês. Eu acho que seria interessante para constar que realmente existiu essa ajuda de custo, já foi reduzida nesse mês, utilizando da lei que foi aprovada esse ano. Eu acho interessante, porque fala apenas que eu comentei a respeito da lei, ficou uma coisa meio vaga, entendeu? Ok. Eu acho que foi entendido pela... Achou aí, Márcia? Não, acho que já está gravado, tá então gravado, a própria diretora certo, então. pode depois fazer uma observação disso aí também. Mais alguém, gente? Ok, com as duas sugestões do Bruno e do Rafael, então a gente coloca a ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Então a ata foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Na sequência, nós vamos ler, hoje é só leitura, né? Depois vai ser encaminhado para as comissões. E após essa leitura, as comissões vão estar analisando e nós também vamos fazer uma audiência pública a respeito da Lei de Diretriz Orçamentária de 2015, ano que vem. Então, é o PMI 013/2014, de origem da Prefeitura, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária por exercício financeiro de 2015 e da outras providências. Eu não sei se vocês lembram, ano passado, chegou muito atrasado, né? Esse ano eu já cobrei o secretário lá para mandar o mais rápido possível, para a gente não ter aquela correria que tivemos no ano passado, ficar em dezembro. Lembra que foi uma correria? Então agora a gente está tentando cumprir os prazos para eliminar também esse desgaste, né, que nós tivemos aí. Então eu pediria que a vereadora Dinorá, a primeira secretária, fizesse a leitura então dessa lei, né? Que é só, depois vai ser encaminhado para as comissões, hoje é só a leitura mesmo. Iacanga, 10 de abril de 2014. Referência projeto de lei 013/2014. Excelentíssimo senhor presidente, tenho presente a finalidade de encaminhar a vossa excelência e nobres edis o incluso projeto de lei para apreciação e deliberação dos ilustres vereadores dessa Casa de Leis, o qual versa sobre, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2015 e da outras providências. Sendo que se nos oferece para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Francisco Donizete dos Santos, prefeito. Projeto de lei número 03/2014, de 10 de abril de 2014. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2015 e da outras providências. Capítulo 1º, disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas, nos termos desta lei, as diretrizes orçamentárias do município de Iacanga relativas ao exercício financeiro de 2015, compreendendo: inciso 1, as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do município, sua estrutura e organização e de suas eventuais alterações. 2, as prioridades e metas da administração pública municipal. 3, as disposições sobre alterações na legislação tributária do município. 4, as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais. E 5º, as disposições gerais. Parágrafo único. Integram a presente lei as metas e riscos fiscais, as prioridades e metas da administração pública municipal e outros demonstrativos constantes dos anexos respectivos. Capítulo 2º. Das diretrizes para a elaboração e execução do orçamento. Seção 1 das diretrizes gerais. Artigo 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo, seus fundos e entidades da administração direta e indireta, assim como as empresas públicas dependentes, nos termos da Lei Complementar número 101 de 2000, observando-se os seguintes objetivos principais. Inciso 1, combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social. 2, municipalização integral do ensino fundamental do 1º ao 9º ano. 3, dar apoio aos estudantes carentes de prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior. 4, promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico. 5, reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e de arrecadação. 6, assistência à criança e ao adolescente. 7, melhoria da infraestrutura urbana. 8,
oferecer assistência médica odontológica ambulatorial à população carente, através do Sistema Único de Saúde. Parágrafo único. A inclusão das empresas públicas dependentes nos orçamentos fiscais e da Seguridade Social obedecerá às disposições da Portaria número 589, de 27 de dezembro de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, com o artigo 165, parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, com a Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 64, assim como em conformidade com a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 1º. A lei orçamentária anual compreenderá: inciso 1, orçamento fiscal; 2, o orçamento de investimento das empresas; 3, o orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 2º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social discriminarão a receita em anexo próprio e de acordo com a classificação constante do anexo 1. Natureza da receita da Portaria Interministerial número 163, de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Parágrafo 3º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social discriminarão a despesa com relação à sua natureza, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação, de acordo com o que dispõe o artigo 6º da Portaria Interministerial número 163, de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Parágrafo 4º. Caso o projeto de lei do orçamento seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos dados do programa respectivo aos técnicos do Poder Legislativo, para que estes possam processar eventuais alterações ocasionadas pela apresentação de emendas e devidamente aprovadas. Seção 2. Das diretrizes específicas. Artigo 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2015 obedecerá às seguintes disposições. Inciso 1. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir seus objetivos, sob a forma de atividades e projetos, especificando os respectivos valores e metas. 2. Cada projeto constará somente de uma unidade orçamentária e de um programa. 3. As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código, independentemente da unidade orçamentária. 4. A alocação dos recursos na lei orçamentária será efetuada de modo a possibilitar o controle de custo das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo. 5. Na estimativa da receita, considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária. 6. As receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2015. 7. Somente poderá incluir novos projetos, desde que devidamente atendidos àqueles em andamento, bem como depois de contempladas as despesas de conservação com o patrimônio público. 8. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros. Artigo 5º. Para atendimento do disposto nos artigos anteriores, as unidades orçamentárias dos poderes legislativo e executivo, bem como das entidades da administração indireta, encaminharão ao Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal ou órgão equivalente suas propostas parciais até o dia 31 de julho de 2014. Parágrafo único. As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso, consideradas as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados. Artigo 6º. A lei orçamentária anual não poderá prever como receitas de operações de crédito montante que seja superior ao das despesas de capital, excluídas aquelas por antecipação de receita orçamentária. Artigo 7º. A lei orçamentária anual deverá conter reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Parágrafo único.
A reserva de contingência corresponderá aos valores apurados a partir da situação financeira, julho do mês do corrente exercício, projetados até o seu final, observando-se o limite de 5% da receita corrente líquida. Artigo 8º. A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas que prestam serviço nas áreas de saúde, assistência social e educação dependerá de autorização legislativa e será calculada com base em unidade de serviços prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º. As subvenções sociais serão concedidas a instituições privadas sem fins lucrativos que tenham atendimento direto ao público de forma gratuita. Parágrafo 2º. As concessões de auxílios estarão subordinadas às razões de interesse público e obedecerão às seguintes condições. Inciso 1º. Inciso 1. Destinar-se-ão exclusivamente às entidades sem fins lucrativos. 2. Destinar-se-ão à ampliação, aquisição de equipamentos e de material permanente e instalações. Parágrafo 3º. As destinações de recursos para entidades privadas, a título de contribuições, terão por base exclusivamente em unidades de serviços prestados. Artigo 9º. Os custeios pelo Poder Executivo Municipal de despesas de competência dos Estados, do Distrito Federal e da União somente poderão ser realizados. Inciso 1. Caso se refiram a ações de competência comum dos referidos entes da Federação previstas no artigo 23 da Constituição Federal. 2. Se houver expressa autorização em lei específica detalhando seu objeto. 3. Sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Seção 3. Da execução do orçamento. Artigo 10. Até 30 dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Parágrafo 1º. As receitas, conforme as previsões respectivas, serão programadas em metas de arrecadações bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais. Parágrafo 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução. Artigo 11. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, comprometendo o equilíbrio entre a receita e a despesa, ou mesmo as metas de resultados, será fixada a limitação de empenho da movimentação financeira. Parágrafo 1º. A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos poderes legislativo e executivo no total das dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária de 2015 e de seus créditos adicionais. Parágrafo 2º. A limitação terá como base percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e será determinada por unidades orçamentárias. Parágrafo 3º. A limitação de empenho da movimentação financeira será determinada pelos chefes do Poder Executivo e Legislativo, dando-se respectivamente por ato da mesa e por decreto. Parágrafo 4º. Excluem-se da limitação de que trata este artigo as despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução. Artigo 12. O Poder Legislativo, por ato da mesa, deverá estabelecer até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2015 o cronograma anual de desembolso mensal para pagamento de suas despesas. Parágrafo único. O cronograma de que trata este artigo contemplará as despesas correntes e de capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos objetivos de seus programas. Artigo 13. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa, considera-se despesa irrelevante aquela cujo valor não ultrapasse para bens e serviços os limites dos incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. Artigo 14. Os atos relativos à concessão ou ampliação do incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo estar acompanhados do demonstrativo do impacto orçamentário financeiro, a que se refere o seu artigo 14. Parágrafo único.
Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos, cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança, bem como eventuais descontos para pagamento à vista do imposto predial e territorial urbano, desde que os valores respectivos tenham sido considerados na estimativa da Receita. Capítulo 3 das prioridades e metas. Artigo 15. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2015 são as especificadas no anexo de prioridades e metas que integra esta lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária de 2015 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limitação de despesas. Parágrafo único. Acompanha esta lei demonstrativo das ações relativas a despesas obrigatórias de caráter continuado, de ordem legal ou constitucional, nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Complementar número 101 de 2000. Capítulo 4. Das alterações na legislação tributária. Artigo 16. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre: inciso 1, revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções. 2, revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal. 3, revisão das taxas objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do município. 4, atualização da planta genérica de valores, ajustando aos movimentos de valorização do mercado imobiliário. 5. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Capítulo 5. Das disposições relativas a pessoal e encargos. Artigo 17. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salários, incluindo, inciso 1, a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores. 2. A criação e extinção de empregos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira. 3. O provimento de empregos e contratações emergenciais estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente. Parágrafo único. As alterações autorizadas nesse artigo dependerão da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Artigo 18. O total da despesa com pessoal dos poderes executivo e legislativo no mês, somado com a dos 11 meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o limite máximo de 60%, assim dividido. Inciso 1, 6% para o Poder Legislativo. 2, 54% para o Poder Executivo. Parágrafo único. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas. Inciso 1, de indenização por demissão de servidores ou empregados. 2, relativas a incentivos à demissão voluntária. 3, decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior de que trata o caput deste artigo. 4, com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos provenientes. Linha A, da arrecadação de contribuições dos segurados. B, da compensação financeira de que trata o parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. 5, decorrentes de pagamentos de sessões extraordinárias realizados pelo Poder Legislativo durante o período de recesso parlamentar. Capítulo 6, das disposições gerais. Artigo 19. Os repasses mensais de recursos financeiros ao Poder Legislativo serão realizados de acordo com o cronograma anual de desembolso mensal, de que trata o artigo 12 desta lei, respeitado o limite máximo estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal de 1988, introduzido pela Emenda Constitucional número 25, de 14 de fevereiro de 2000. Parágrafo 1º. Caso a Lei Orçamentária de 2015 tenha contemplado ao Poder Legislativo dotações superiores ao limite máximo previsto no caput deste artigo, aplicar-se-á a limitação de empenho e da movimentação financeira para o ajuste ao limite. Parágrafo 2º. Na hipótese da ocorrência do previsto no parágrafo 1º, deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao Poder Legislativo no prazo de até 90 dias após
o início da execução orçamentária respectiva. Parágrafo 3º. No caso da não elaboração do cronograma anual de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão de 1/12 por mês, aplicado sobre o total das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, respeitado em qualquer caso o limite máximo previsto na Constituição Federal. Artigo 20. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 30 dias, a contar da data do recebimento do pedido. Artigo 21. Os serviços de contabilidade do Poder Executivo serão responsáveis pelo controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos vinculados e dos limites de despesa estabelecidos por lei. Artigo 22. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, conforme determina o disposto no artigo 35, parágrafo 2º, inciso 3 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção de 1/12 do total da despesa orçada. Artigo 23. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. E a Canga 10 de abril de 2014, Francisco Donizete dos Santos, prefeito. Ok, gente, esse projeto, então, era o único, né, na pauta da ordem do dia, e nós temos só a ata e esse projeto. Alguém quer falar sobre esse projeto? Então vai ser encaminhado. Vereadora quem? Sérgio. Está inscrito. Quer falar sobre o projeto? Então, ela dispensou, então esse projeto vai ser encaminhado para as comissões na forma regimental. Antes de encerrar, eu queria só dar 2 recadinhos. Nós só estamos com o regimento interno em mãos, ok? Eu pediria que vocês analisassem o regimento interno, a sua objetividade, clareza e principalmente os conflitos que existiam entre os artigos. Nós temos que eliminar, esse é o problema maior, inclusive, que nós temos lá, tá? Eliminar coisas, tipo verba representação para presidente da Câmara, não existe mais, ele estava lá. Então, eliminar para dar uma enxugadinha, ok? Então, eu peço que todos participem para a gente poder fazer um bom trabalho. A Assembleia vai ser feita aqui no dia 11 também, a respeito para montar a Associação dos Cães. Então, o doutor Edson vai ler. Eu só estou dando um recadinho da Jacatiba. Aí o doutor Edson vai fazer também, só para a gente, porque já está meio em cima, dia 11, né? Dia 11 vai ter aqui uma reunião, aquelas senhoras que quer fazer a associação, para ele explicar o estatuto. Então, o doutor Edson vai coordenar isso para a gente, ok? E também o projetinho de leis punitiva para as pessoas que têm cães, aquele que foi discutido aqui, vai ser tudo feito aqui com as senhoras, que são umas 25 pessoas, ok? Então, só para encerrar, a justificativa da Lei de Diretriz Orçamentária, para a gente bater o martelo. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é elaborada como base para a Lei de Orçamento Anual, fundamentando e alicerçando as receitas e despesas do exercício vindouro. Como sempre, busca-se prever o mais próximo possível da realidade. Porém, como existe certa restrição com relação às previsões, invariavelmente ocorrem distorções entre a previsão e a efetividade da utilização. Razões existem, pois, para que durante o transcorrer do exercício exija-se adequações às leis orçamentárias, com edições de projeto de lei de complementação, transferindo numerários para equalização de contas em face das aplicações, quando se faz necessário a edição de projeto de lei para o competente remanejamento de emendas. De outra parte, ainda que tenhamos que buscar a realidade, porém é praticamente inviável evitar-se que uma ou outra rubrica não careça de ajustes no decorrer do exercício, exatamente pela impossibilidade de as previsões chegarem a tal perfeição. Visando dotar o município do necessário instrumento financeiro para suas ações e cumprimento às disposições legais, estamos editando o presente projeto de lei de diretrizes orçamentárias,
o qual vimos submeter à análise e apreciação de Vossa Excelência, como dos demais ilustres vereadores, nos termos regimentais dessa Casa Legislativa. Pedimos desculpas pelo atraso no envio do projeto, solicitamos a vossa compreensão. Iacanga, 10 de abril de 2014, Francisco Donizete dos Santos, prefeito. Ok, gente, então, esse era o único projeto da noite. Então, sobre a proteção de Deus, nós encerramos a sessão e já estavam convocados, né? Vocês já estavam convocados para o dia 16. Vamos manter a data, né? Que é na segunda-feira, a sessão ordinária, ok? No mesmo horário. Então, está encerrada a sessão. Boa noite a todos e bom descanso. Não acredito.